Olá, estamos no ar, senhoras e senhores, com mais uma edição do nosso programa Sintonia. Muito obrigado pela audiência. Eu sou o jornalista Voltaire Santos, e você pode nos acompanhar aqui na Rádio Pampa, FM 97.5. Muito obrigado pela sua audiência em Porto Alegre e também nos municípios da região metropolitana, como Guaíba, Esteio, que pelo nosso sinal do FM 97.5 nos fazem companhia aqui na Rádio Pampa, no qual mando sempre um fraterno abraço ao nosso Paulo Sérgio Pinto, ao nosso Gadré, que reproduzem o nosso programa Sintonia todas as semanas aqui na Rádio Pampa. Nós também estamos no ar pela Rádio Acústica, FM 97.7, para toda a metade sul e também para a Costa Doce do Rio Grande do Sul, lá para Camaquã, para Tapes, Cristal, Cerro Grande do Sul, Turuçu, enfim, para todos que estão neste momento na escuta lá em Pelotas e Rio Grande, na metade sul e também em toda a zona sul do estado do Rio Grande do Sul. É sempre uma honra a gente poder fazer esta parceria e trocar contatos com esta região tão rica e desenvolvida do nosso estado. Lá em Livramento, lá na fronteira, nós estamos chegando com a RCC FM. Alô, ouvintes da RCC FM, é sempre um grande prazer estarmos juntos, estarmos conectados aí pela RCC, comigo Voltaire Santos. Um abraço ao nosso amigo Badra e a todos os ouvintes da RCC que nos dão companhia aí na fronteira. É sempre uma honra estarmos juntos, sempre aos finais de semana, na RCC por lá. Bom, no programa de hoje nós vamos analisar as últimas pesquisas eleitorais. O ano de 2026 é um ano muito agitado, né? Nós temos Copa do Mundo e depois nós temos eleições muito importantes, e a gente vai analisar as últimas pesquisas eleitorais, colocar uma lupa na pesquisa Quest e revelar, detalhar para o nosso ouvinte de que forma ela pode traduzir esse sentimento da população gaúcha, desta população brasileira. É sempre muito bom a gente poder fazer esse link. Isso porque nesta última pesquisa Quest, o que a gente percebeu nesta pesquisa é que o presidente Lula está liderando o cenário no primeiro turno das eleições presidenciais, hoje com 37% das intenções de voto, segundo está apontando essa pesquisa Genial Quest. Já o senador Flávio Bolsonaro está aparecendo com 32%, portanto o presidente Lula com 37% e o Flávio Bolsonaro com 32%. Na sequência, nós temos o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, que está acumulando 6% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, está com 3% do voto. O escritor Augusto Cury, que agora está no Avante, e o presidente do Missão, Renan Santos, marcaram 2% do voto cada. E o ex-deputado Cabo Daciolo e a dentista Samara Martins também tiveram a mesma porcentagem, cada um está marcando 1% das intenções de voto neste momento entre os entrevistados. O ex-secretário nacional Aldo Rebelo não pontuou. Brancos e nulos somaram 11%, enquanto 5% se definiram como indecisos. Portanto, no cenário deste momento da pesquisa Quest, que a gente vai analisar, um cenário muito semelhante ao que aconteceu na eleição passada, você vê o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 37%, Flávio Bolsonaro com 32%, Ronaldo Caiado com 6%, Romeu Zema 3%, Augusto Cury 2%, Renan Santos 2%, Cabo Daciolo 1%, Samara Martins 1% e Aldo Rebelo, que não pontuou, indeciso 5% e brancos e nulo 11% neste momento. Falando um pouco sobre a metodologia dessa pesquisa, a Genial Quest ouviu 2.004 eleitores por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Índice de confiança 95%, pesquisa que está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 09285/2026.
O que chama atenção nesta pesquisa é que há uma disputa entre eleitores que nem se caracterizam como perfis que votam no presidente Lula e também não se caracterizam como perfis que votam no Bolsonaro. Ou seja, mais uma vez, aquela fatia de voto que não se considera nem de um lado e nem de outro pode mais uma vez decidir uma eleição que será muito disputada, uma eleição que será muito acirrada. Já no governo do estado, nós temos uma grande notícia, né, que foi justamente o anúncio de que o Partido dos Trabalhadores, através do Edgar Preto, vai apoiar a candidatura da Juliana Brizola do PDT, ou seja, PDT vai lançar uma frente com Juliana Brizola e na vice o Edgar Preto, PDT com PT. A candidatura do governo é a candidatura do Gabriel Souza, do MDB, que tem como vice o Hernani Polo, que agora está no PSD, acabou saindo do Progressistas. E também a candidatura do próprio Zucco, que é a candidatura junto com a Covatti, né, que é uma candidatura mais à direita, que vai estar sendo colocada. Essas são as três candidaturas que aparecem de forma mais forte, com mais destaque na pesquisa, e que tem, neste momento, essa disputa. Também o ex-prefeito de Guaíba, que foi presidente da FAMURS, o Marcelo Maranata, também do PSDB, está chegando para essa disputa, o que é sempre muito bom para a democracia. A gente vai acompanhar muitos debates e vai conversar com muitas pessoas, muitas fontes com experiência para poder nos explicar como o cenário eleitoral em 2026 vai impactar a sua vida. Você pode me seguir também no Instagram, @voltaire.santos, @voltaire.santos. A gente consegue bater um papo ali no Instagram, onde você pode me seguir também por ali. É sempre muito bom ter esta parceria com vocês, uma parceria já consolidada. Já está conosco aqui na Rádio Pampa, no FM 97.5, para Porto Alegre, para o litoral, para a região metropolitana, nosso sempre ministro, foi ministro do governo Temer, gaúcho, foi deputado federal, uma trajetória brilhante da política e também como advogado, que é o ministro Carlos Marum. Ministro Marum, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Sintonia aqui na Rádio Pampa, Marum. Opa, eu é que agradeço a oportunidade de mais uma vez conversar aí com os ouvintes desse querido programa, esse programa que é querido pela sociedade gaúcha. Marum, nos ajuda a entender o cenário das últimas pesquisas Quest, porque é um cenário realmente que chama a atenção, porque ele está muito semelhante ao retrato eleitoral da eleição passada, que foi decidido no detalhe, ali pelas mulheres, por eleitores que não se consideravam nem Lula e nem Bolsonaro, e mais uma vez uma disputa muito acirrada entre o presidente Lula e também o senador Flávio Bolsonaro. Como é que você está vendo o cenário, agora que nós já temos também a definição do Caiado, que seria um candidato do PSD, que se esperava um candidato mais ao centro, se tinha a expectativa do governador Eduardo Leite estar ocupando essa posição, faltou um pouco de articulação nacional para o Leite, mas nestas últimas pesquisas, como o ministro Marum, com tanta experiência em consultorias políticas, está vendo nesse momento esse cenário eleitoral, sob o ponto de vista da presidência da República, ministro Marum? Olha, o que eu digo é que as pesquisas estão retratando essa divisão extrema da sociedade brasileira, o que faz com que exista um eleitorado lulopetista consolidado, certo? E onde qualquer um que seja ungido a líder dessa direita bolsonarista já encosta nele, até, segundo algumas pesquisas, pode ter uma pequena vantagem. É impressionante, que a gente está assistindo a uma divisão ao meio, né? Uma divisão do Brasil realmente ao meio, porque, a princípio, o senador Flávio não tem currículo suficiente para
sem que tivesse sequer se iniciado a campanha, já tivesse digamos, a força eleitoral que ele está demonstrando nessas pesquisas. E não é só a Quest, todas as pesquisas estão dizendo isso. Todas as pesquisas estão dizendo isso. Então, qual é o currículo do Flávio? O currículo do Flávio é a certidão de nascimento dele, que diz que ele é filho do Jair Bolsonaro. Esse é o currículo dele. Dificilmente você vai perguntar para alguém por que está votando no Flávio, ele vai poder lhe colocar algo mais do que isso. Algo mais do que isso. Então, e o Lula é uma aula, uns gostam, uns não gostam, mas tem uma trajetória aí na vida brasileira. Então, o fato de ser o candidato do Jair Bolsonaro já ungiu o Flávio como um possível presidente da República. A eleição está completamente indefinida. Nesse contexto, chega pela direita, mas tentando se demonstrar mais centrista, chega o Caiado, que é uma candidatura respeitável, é um homem que tem um currículo suficiente para pleitear por seus próprios, em função das suas próprias qualidades, buscar uma eleição para presidente. Então, eu penso que o que pode acontecer de novo agora, o que tem que ser observado é o desempenho da candidatura do Caiado. A direita, até pouco tempo atrás, dizia, não, tem que votar nesse Flávio Bolsonaro porque eu não vou votar no Lula. Agora, se não quiser votar no Lula, tem uma outra opção. Uma opção que eu tenho algumas divergências com o pensamento do Caiado. Acho horrível ele ter ido lá a Israel abraçar e bajular o Netanyahu, que, digamos, comandava um genocídio na faixa de Gaza. Acho até que isso é um ponto horrível na sua biografia, mas em termos de currículo, em termos de ter tido a oportunidade de fazer bobagem e não ter feito, foi governador 2 vezes, um exitoso governador, isso sem dúvida alguma lhe traz a condição de pleitear votos. O que eu estou achando que nesse momento é isso que nós temos. Nós temos Lula e Flávio empatados, até eu nas minhas análises eu dizia, olha, esse avanço do Flávio vai levar ele a empatar ou ultrapassar por pequena margem o Lula, e que entendo que a partir daí a coisa se estabilizaria, e eu penso que nós estamos nesse momento de uma estabilização dessa disputa entre o Lula e o Flávio, daí já pensando no segundo turno, e aguardando o que afinal vai ser dessa candidatura do Caiado. O Kassab, no lugar de optar por um centro genuíno, que seria o Eduardo Leite, optou pelo Caiado, que é uma centro-direita, ou até uma direita com sinais de centrismo. O que faltou ali pro Eduardo Leite conseguir vencer essa disputa interna, na tua opinião, Marum? Falo isso por toda a sua circulação em Brasília, todo o seu conhecimento de Congresso, de Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados, Senado. O que faltou pro Eduardo Leite conseguir? Porque parecia, por ele ser mais jovem, um gestor mais moderno, 2 vezes governador do Rio Grande do Sul, que estaria se encaminhando uma candidatura de centro mais consolidada, mais bem definida, mais bem divulgada e articulada como de centro,
mas chegou na hora, veio o presidente do PSD no Rio Grande do Sul, até para poder lançar ali algumas pré-candidaturas do Gabriel Souza, com o Hernani Polo, com o Frederico Antunes, com o Rigoto, e no dia seguinte acabou não escolhendo o atual governador Eduardo Leite, que decidiu aí nem sair, né? Vai cumprir os dias que lhe restam aí no governo do estado e não estará em nenhuma disputa, ou seja, não disputa o Senado no Rio Grande do Sul. O que faltou para o Eduardo Leite, com base na tua experiência já como ministro federal, Carlos Marum? Deixa eu te dizer, eu exerço também a função de consultor político. Tá? E dos bons, e dos bons. Não sei se dos bons, mas infelizmente estou acertando mais do que errando. E há muito tempo eu venho dizendo que o Ratinho não seria candidato. Que na hora H, o Ratinho não se disporia a enfrentar, dentro do Paraná, o filho do Bolsonaro. Não se disporia. O Paraná é bolsonarista e ele corria o risco de uma derrota cachapante dentro do seu próprio estado, que seria fatal para suas pretensões futuras. Então, eu há muito tempo já vinha afirmando isso aos clientes que me ouvem, né? Até que pagam para me ouvir. Felizmente, tem gente que paga para isso. Coisa boa, coisa boa. Fazem certo. Ter esses cenários antecipados é muito bom, né? Felizmente, tem gente que paga para isso. É sempre bom. Então, eu sempre tive até a segunda visão. Se eu, Marum, sabia que o Ratinho não seria candidato, muito mais sabia o Caiado, que é um gênio da política, tá? O Caiado saberia o Kassab, muito mais sabia o Kassab do que eu. O Kassab é um gênio da política, só faz isso. Eu ainda tenho que advogar, cuidar da família. Não, ele só faz política. Ele sabia que o Ratinho, na hora H, ele não poderia contar com o Ratinho. Então, para mim, quando ele busca o Caiado, quando ele faz aquele movimento de buscar o Caiado, que sai do partido que ele estava, porque ele não tinha certeza de ser candidato, ele podia não ter saído do partido, ele estava lá no União Brasil, então hoje o União Brasil não tem candidato. A princípio, ele podia ter ficado lá, tentando ser candidato pelo União Brasil. Quando ele vai atrás do Caiado e o Caiado aceita essa improvável filiação ao PSD, já que ele entrou no partido que já tinha dois pré-candidatos, e dois pré-candidatos relevantes, dois governadores. Ele já faz sabendo que o Ratinho não seria candidato, porque no fundo ele não queria o Leite como candidato. Essa é a minha visão. Ele achava que o Leite ainda não vou dizer pouco maduro, mas ainda achava o Leite ainda uma opção para a qual o Brasil ainda não está preparado. Essa é a visão que eu tenho. Então ele queria outro candidato e foi buscar o Caiado. Na verdade, foi uma migração, foi uma decisão, mesmo que ele tenha, digamos, aberto mão de empunhar a bandeira do centro. Se o Caiado lança o Eduardo Leite, ele teria empunhado a bandeira do centro aqui no nosso país. A bandeira do centro seria dele. Ele optou pelo mais do mesmo pela direita, mas porque, ao meu modo de ver, já desejava fazer isso. Então, o que eu penso é que o Leite, naquele momento, devia ter feito uma avaliação certa e dizer, opa, esse espaço aqui ficou congestionado demais. E se realmente a opção dele era ser candidato só a presidente, como ficou comprovado, a partir do momento que ele deixou de ser candidato à presidência, ele nem decidiu nem mais participar do processo eleitoral, ele permaneceu governador. Se ele só tinha essa opção, ele devia ter procurado, naquela época, um outro partido que lhe garantisse a legenda. Acho que ali faltou até um pouco de faro político para o governador. Eu penso que
está faltando ainda para o governador Eduardo Leite, pessoa que eu admiro, como grande governador que é, o governador Leite é um grande governador. Uma capacidade administrativa excepcional, no meu ver, uma capacidade, um grande ganhador de eleições, tá? Mas ainda está faltando o tino político, aquele tino político, aquela intuição política. Tá? Então, eu até diria para você que eu penso que o Eduardo Leite errou em não tentar agora ir para o Senado. Eu penso que o Eduardo Leite deveria ter concorrido ao Senado, ir para lá, conviver com aquela turma do alto clero da política brasileira lá no Senado, até para pegar um pouco de jogueira. Tá? Em termos de política em si, eu penso que o Eduardo Leite ainda tem um pouco a aprender para poder vir a ser aquilo que muitos gaúchos pensam que ele tem condição de ser. Tá? Inclusive eu votaria nele se ele fosse candidato a presidente, que é presidente do Brasil, e o Rio Grande do Sul voltar a ter um presidente da República. Sob o ponto de vista da corrida eleitoral ao governo do estado, falando de Rio Grande do Sul, a última notícia que mexe com o tabuleiro eleitoral no Rio Grande do Sul foi o fato do PT decidir abrir mão da candidatura do Edgar Preto para o Edgar Preto ser pré-candidato a vice da Juliana Brizola do PDT. Temos aí uma unificação da esquerda com a Juliana Brizola do PDT, o Edgar Preto do PT, mais o PSB, com apoio crítico do PSOL, uma unificação da esquerda. A candidatura do governo vai ser a candidatura do atual vice-governador Gabriel Souza. Se traz o Hernani Polo para o PSD, o Hernani Polo vira vice do Gabriel Souza, tendo dois na chapa ao Senado nomes relevantes, como o ex-governador Germano Rigotto e também o ex-líder do governo Frederico Antunes, já no PSD, junto com o MDB do Gabriel e também do Rigotto, e uma candidatura mais bolsonarista, mais à extrema-direita, mais bem para a direita, que é do atual deputado federal Zucco e com a Silvana Kovács do Progressistas de vice. Como o Marum, nosso ministro Marum, enxerga o cenário eleitoral nesse momento no Rio Grande do Sul, Marum? Em primeiro lugar, eu enxergo com satisfação. Tá? Eu estou vendo muita clareza no cenário eleitoral aqui do Rio Grande do Sul. Uma clareza que eu não vejo a nível assim, de Brasil e nem em muitos estados brasileiros. Aqui nós temos a direita, o centro e a esquerda disputando a eleição. É isso. Os partidos se reunindo em torno de polos programáticos, ideológicos. Nós temos a direita, né, encabeçada pelo PL e pelo PP, uma candidatura, que é a candidatura do Zucco, que tem como vice a Silvana Kovács, e como candidatos ao Senado, o Van Ratten e o Sanderson. Né? Nós temos uma candidatura de esquerda, onde o Lula intercedeu para que houvesse uma união da esquerda, visando até o Lula precisava fazer um gesto para o PDT a nível nacional. Sim. Precisava fazer um gesto. E ele fez um gesto de alto simbolismo. Quando ele pressiona o PT do Rio Grande do Sul, e isso é verdade, ele pressionou para que apoiasse a neta do Brizola. Quer dizer, um gesto de alto simbolismo. E isso, digamos, uniu aqui a esquerda. Eu vejo o PT muito disposto a esse engajamento. No início teve um zoom, mas em breves dias já havia uma foto, todo mundo junto, né? O PDT e a esquerda unida em torno da candidatura da Juliana e do Preto, tendo como senadores o Pimenta e a Manuela, uma outra chapa de respeito, certo? E vindo pelo centro, o Gabriel, né? que digamos, ao mesmo tempo que perde aquela condição de se mostrar a população como governador em função do Eduardo Leite ter optado por permanecer no governo,
passa a ter mais liberdade também para se movimentar. Tem como vice o Polo, tá? Então, que é um homem respeitado, amigo de todos nós, e com uma dupla de candidatos ao Senado muito, muito consistente, que são o Rigoto e o Frederico Antunes. Tá? Então, nós aqui no Rio Grande do Sul temos 3 candidaturas competitivas, cada uma ligada a uma candidatura presidencial. Nós temos o Zuco ligado ao Flávio, nós temos esse movimento de centro ligado e apoiando o Caiado, e temos a esquerda apoiando o Lula. Nós temos uma clareza aqui no Rio Grande do Sul, que bom seria que se reproduzisse pelo Brasil. Dois polos, um liderado pelo PL e pelo PP, o centro pelo MDB, PSD, e a esquerda pelo PT, que continua o partido, digamos, o maior partido daquela coligação, e o PDT. Então, eu vejo assim, acho que a campanha está começando, vamos ver o que acontece, mas é uma eleição interessante, uma eleição transparente, que eu tenho certeza, que eu gostaria que se reproduzisse pelo Brasil. Ministro Marum, ao vivo conosco aqui na Rádio Pampa, FM 97.5. Muito obrigado pela análise, Marum. E eu te espero para um grande evento, para uma grande celebração no sábado. Vou poder contar com a tua presença aqui em Porto Alegre, né, Marum? Eu vou estar lá, né? Tu resolve casar e a gente tem que ir lá bater palma, tá certo? Vamos estar lá. Vamos estar lá na turma do aplauso. Vamos estar lá na turma do bate-palma. Fique tranquilo, tá? Tá bom. Um grande abraço, viu, ministro Marum? Parabéns a você. Já vou te dando os parabéns, né? Por esse momento aí muito especial na tua vida e na vida da tua futura esposa. Um grande abraço. Grande abraço. Marum, tá no Principado, Marum? Ou tá em Brasília ou em São Paulo? No Principado. No Principado. Tirei esse feriado aqui no Principado de Atlântida. Qual é o Principado? O Principado de Atlântida. Claro, é Atlântida. A forma que nós aqui, veranistas de Atlântida, passamos a chamar Atlântida. O Paulo Sérgio Pintos, que a ideia é dele. Ideia de chamar de Atlântida é dele. A ideia é minha. Ele tá querendo roubar a minha ideia. Essa que é a verdade. Tu gosta, Marum, desse estilo de Atlântida, de não ter prédios altos? Tu é daqueles que gosta de manter aquele sistema atual de habitação aí das casas? Acho que para veraneio, o nosso sistema aqui de Atlântida, para quem quer o veraneio mais tranquilo, como é o nosso caso aqui, esse sistema urbanístico aqui, ele é perfeito. Sei que se liberassem prédios até a nossa propriedade, aqui se valorizariam, mas eu prefiro que fique do jeito que está. Acho que foi concebida com esse espírito. Existe lugares onde são autorizados prédios, mas prédios com poucos andares, ao contrário de Capão da Canoa, que é onde muitos são os prédios. Capão da Canoa quase que começando a lembrar Camboriú, de tantos prédios. São propostas diferentes. Eu não sei qual é que é certa e qual é a errada, e nem sei se existe uma que seja errada, mas eu digo que a minha preferência aqui, Atlântida, é que fique como está. Tá certo. Ministro Marum também foi nosso ministro, consultor político, consultor jurídico. Muito obrigado. Colorado. Sofrendo um pouquinho após essa triste derrota aí no Mirassol, esse 2-1 pro Mirassol, hein, Marum? Tá sofrido ser colorado. O que nos dá... O não é que também não tá muito alegre sem gremista, né? Então, na verdade, a dupla Grenal não tem feito um grande ano, né? Estamos disputando para não cair para a Série B, a dupla, né? Mas não tá fácil não, viu? Sabe que está difícil. Eu que sou um apaixonado pelo Beira-Rio, eu assisto praticamente todos os jogos, vou ao Beira-Rio, gosto de ir ao Beira-Rio. Olha, rapaz, tá sendo um sofrimento aquela saída do estádio, com essa sucessão de derrotas que nós estamos tendo em casa, dentro do nosso sagrado Beira-Rio. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Que sempre dure.
Não há mal que sempre dure. Um abraço, viu, Marum? Muito obrigado pela análise aqui com os ouvintes. Obrigado por ter lembrado de mim aqui. Sempre, tá? sempre, sempre. Muito obrigado, um abraço. Um abração, opa, tchau. Tá aí, o ministro Marum conversando conosco, é sempre algo muito bom e que bom, né? Que bom a gente poder contar com essa entrevista aqui com o ministro Marum. Para a Rádio Pampa, a gente vai encerrando e continua nas demais emissoras, na Rádio Acústica, na Rádio A Hora de Lajeado e também na Rádio RCC de Livramento, mas mandando um abraço aqui. Eu, Voltaire Santos, mando um grande abraço aqui para os ouvintes da Rádio Pampa. Continuamos aqui com o nosso Sintonia, aqui na nossa Rádio Acústica FM 97.7. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha também na RCC FM de Livramento. Muito obrigado mesmo para todos que colocam a sua atenção conosco. Você pode sempre nos seguir também no @voltaire.santos. No @voltairesantos você troca essa ideia. A gente, no primeiro tempo do programa aqui, analisamos as últimas pesquisas eleitorais, tentando explicar, traçar esse perfil, né, para os nossos eleitores do que vai acontecer na eleição. Lembrando que teremos eleições em outubro, você vai votar nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, vaga 1 ao Senado, vaga 2 para senador, governador e presidente da República. Esse vai ser o seu perfil. Aliás, se você ainda não fez seu título de eleitor, é sempre muito bom ter, né, esta novidade, né, para todos vocês, o que é sempre algo que chama a atenção. Ter esta oportunidade é sempre muito legal, realmente, e que bom termos realmente toda esta novidade, que é as eleições, um ano muito forte, um ano de muita responsabilidade, que bom a gente está fazendo toda esta análise. A gente que analisou a Quest por aqui, né, que mostrou nesta Quest a intenção de voto para o primeiro turno. A Quest perguntou o seguinte: e quem você votaria se o primeiro turno fosse disputado entre os seguintes candidatos? O Lula do PT está com 37%, Flávio Bolsonaro do PL com 32%, Ronaldo Caiado do PSD 6%, Romeu Zema, do Novo, 3%, Augusto Cury, do Avante, 2%, Renan Santos, do Missão, 2%, Cabo Daciolo, do Mobiliza, 1%, Samara Martins, do UP, 1%, Aldo Rebelo, 0%, indecisos são 5%, brancos, nulos ou não querem votar, 11% dessa pesquisa Quest, que ouviu 2.004 eleitores. É que é sempre muito bom, realmente, ter esta análise, e que bom, né? Que bom termos toda esta parceria para poder analisar o que está acontecendo nesse momento nas eleições aqui no nosso programa Sintonia. Já está ao vivo conosco o grande prefeito, ao vivo conosco aqui na Rádio Pampa FM 97.5 e também na nossa cadeia de rádios, na RCC FM de Livramento, na Rádio Acústica FM 97.7, na Rádio A Hora de Lajeado, nesse nosso mix de rádios, o nosso grande prefeito de São Jerônimo, presidente da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, faz parte da diretoria também da Grampal, né, que reúne os principais municípios da região metropolitana e outras regiões, e ele está conosco já para conversar conosco. Prefeito Julião, prefeito Júlio Prates. Prefeito Julião, seja bem-vindo, uma boa noite, prefeito Julião. Boa noite, meu grande amigo Voltaire, que privilégio nós estarmos, né, com essa em cadeia com tantas rádios desse estado do Rio Grande do Sul, e em especial a nossa rede Pampa, que é, sem dúvida nenhuma, referência. Que privilégio eu estar nesse momento com o homem que em breve estará casado no sábado, grande evento com a Marcelinha, né? É um cara nota 10. Mas muito obrigado por ter me ligado aí. Nós sabemos algumas coisas da
da nossa política, né, Voltaire, que é tão bom, né? É verdade. Sabe que tava eu e o Paulo Sérgio Pinto aqui conversando com o ministro, o ex-ministro Marum, que inclusive tá aí em Capão da Canoa, em Atlântida, também aproveitando esse feriado. Fizemos uma análise aqui entre Lula, Bolsonaro, Caiado, entre Juliana Brizola com Edgar, Gabriel Souza com Hernani, Zucco com Silvana Covatti, aí tem os senadores, né? Tem o Pimenta e a Manuela, tem o Rigoto Frederico Antunes, tem Sanderson e todo o pessoal que está concorrendo, né? E a gente estava analisando aí o que o eleitor está buscando. E eu começo falando, né, Julião, que é engraçado porque a gente tem essa eleição agora de outubro, que são as eleições gerais, onde o eleitor vai estar votando nessa ordem, né? Deputado federal, deputado estadual, vaga 1 para o Senado, vaga 2 para o Senado, governador e presidente. Mas quem é prefeito no município tem que ter do seu lado quem vota no Lula e quem vota no Bolsonaro. E isso faz com que os prefeitos eles sejam figuras, né, Julião, que tenham que ter um relacionamento com todo mundo. Por exemplo, o prefeito Melo, esses dias, apareceu abraçado com o pré-candidato Zucco, o que gerou uma grande polêmica, mas ele tem relação, ele abraça também o Pimenta, ele abraça também a Manuela, ele abraça também os candidatos de esquerda, enfim. O que está acontecendo? A política está nos afastando, Julião, ou tu é mais dessa linha que acha que tem que ter relação com todo mundo como prefeito? Não, a política não nos afasta nunca. A política, muito pelo contrário, a política ela nos une. Nos une através de homens inteligentes. Olha os nomes que tu disseste aí, todos eles são nomes de peso, gente que tem voto. Tu tem que respeitar o cara que tem voto. Tu tem que respeitar as pessoas que colocam seus nomes à disposição para que haja realmente uma política como nós estamos falando aqui. Ela não tem que estar concentrada no A ou no B. Eu, por exemplo, eu sempre digo para as pessoas... o Júlio é um muro. Não é muro. Eu tenho que... O meu partido é o PSJ, o Partido de São Jerônimo. Por quê? O prefeito, quando ele tem que se relacionar bem com todas as agremiações políticas, né? Porque, na realidade, tu precisa de todas as pessoas que aí estão. Hoje ganha o Estado um, ganha o país outro, e assim por diante, tu tens que ir construindo as tuas relações. Eu acho que o prefeito que é inteligente, eu, por exemplo, fiz fotos até hoje outro dia eu fiz alguns eventos já para alguns deputados, fiz os eventos como locutor de alguns pré-candidatos de vários partidos, e nem por isso eu vou deixar de ser o Júlio e de ter o meu partido, porque isso faz parte do contexto e da democracia. O cara inteligente não briga. O que briga e fica aí chamando fulano e que ciclano é isso e que Beltrano é aquilo, esse não tem espaço mais, Voltaire. Não tem mais espaço. Tu ocupas as redes de televisão, as redes de comunicação, como tu sempre fizeste. Tu foste um dos melhores. Para mim, a FAMURS, ela é uma a Voltaire e depois de Voltaire, porque o que tu levantava, tu colocava a FAMURS em tudo que é lugar e tu fazia um trabalho sensacional. E não digo que não tem um pessoal capacitado, continua tendo, mas quem é competente se estabelece e tu tens espaço em qualquer lugar pelo teu trabalho, pelo teu profissionalismo. Isso que eu digo. As pessoas não rótulam. O cara que é rotulado por uma sigla, ele não é rotulado pela competência dele profissional. Eu acho que a profissão ela é digna de que nós possamos construir e não destruir, falando mal do outro ou falando mal de si. Eu sempre fui dos palanques, por exemplo, quando fiz política, não admitia, e até hoje não admito, que tu fale do adversário. A oposição, para mim, se fala alguma coisa de mim em Face, se fala em alguma coisa em Instagram, ou se fala em qualquer situação, os caras perguntam: por que tu não responde, Júlio? Porque eu estou trabalhando para o meu município. Eu não tenho tempo. Se eu começar a gerar polêmica, brigando, discutindo, eu não vou a lugar nenhum, né, Voltaire? Com certeza. Estamos conversando, eu, Voltaire Santos, aqui com o nosso prefeito de São Jerônimo, Julião, prefeito Júlio Cunha. Sempre uma honra conversar com o prefeito Julião. Prefeito Julião, você tá colocando o pé no acelerador para o desenvolvimento aí em São Jerônimo. E eu cito aí a possibilidade também, e gostaria que você dividisse com os ouvintes. Nós temos milhares de ouvintes aqui em Porto Alegre, região metropolitana, litoral, Vale do Taquari, Costa Doce, Metade Sul.
Como é que tá essa questão, esse grande sonho de ter medicina em São Jerônimo? Como é que estão essas tratativas? Nos conta como é que foi toda essa trajetória e em que ponto estamos nesse momento, prefeito de São Jerônimo, Julião Prates Cunha. Tu tá no contexto inserido direto, né? Tu me ajudou bastante, abrindo as portas com alguns ministros, quando nós em Brasília tivemos, né? Nós fomos diretamente com o Camilo, cara, o elo de integração da minha pessoa junto com alguns ministros para que isso aconteça, com o ministro Padilha também. Então nós estamos, os irmãos Melk, eles vieram para dar uma lição de empresários. São 2 irmãos que estão fazendo um trabalho, João Pedro e Carlos, inigualável, né? São pessoas que merecem todo o nosso respeito e nosso carinho. A Ubra em São Jerônimo, ela vai depender muito, claro que sim, de vários cursos, mas o carro-chefe, sem dúvida nenhuma, será a nossa medicina. A medicina, ela vai trazer gente de todo o Brasil para São Jerônimo. E eles já estão tão rápido nisso aí, porque já estão pensando em apartes hotéis, em locais para que os estudantes possam realmente ficar diretamente ligados na região carbonífera. Cresce a região. A medicina hoje é, sem dúvida nenhuma, o nosso up. Vai ser um up para a carbonífera. E eu, mais do que ninguém, tenho trabalhado, tenho buscado o que eu possa fazer pelos cursos, não só de medicina, mas em geral, porque a Ubra ela nasceu em 1985 na cidade de São Jerônimo. Ah, desde 85. Desde 85 lá. Desde 85. Foi o ano onde eu e a Eliana casamos também. Tudo começou na minha vida. Tem esse número 5, ele tem alguma coisa comigo. Eu adoro. Né? Então, a gente sempre tem alguma coisa para falar a respeito disso. Então, eu digo assim para ti que a vida, ela nos propicia prazeres inigualáveis. E eu tive o privilégio de conhecer os irmãos e passar, inclusive, de apresentar para ti. É verdade, é verdade. Né? Inclusive, tu, Voltaire, tu deste um caminho, um norte para eles aí, conduzindo eles dentro de alguns ambientes, com reuniões. Um cidadão que nos ajudou muito no pontapé inicial, deputado federal Marcon, um grande nome, grande parceiro, um cara assim que esse cidadão merece todo o meu respeito, todo o meu carinho, que abriu as portas e depois passando aí para o deputado Pimenta, né? Que é um grande amigo nosso também do Rio Grande do Sul e é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Fizemos um vídeo onde a repercussão foi nota 1000. Então a gente tem uma série de amigos que eu sempre digo para ti, mesmo que eu tenha o meu lado, o meu partido político, eu jamais vou deixar de fazer uma foto com quem realmente me ajuda. Anteontem esteve no nosso gabinete Afonso Mota, nos levou 1.500.000 em emenda. Como é que tu não vai abraçar um cidadão desses? Como é que tu não vai agradar um cidadão desses? Nós temos vários candidatos que estão nos levando. Sérgio Pérez esteve lá outro dia conosco, Nadine, deputada Nadine, Lucas Redecker, que está nos dando uma estrada São Jerônimo, Arroio dos Ratos, São Jerônimo, estará sendo colocado o nome do seu pai, Júlio Redecker, na estrada. A estrada é totalmente dele, Voltaire. Então, como é que tu vai dar as costas para as pessoas que te ajudam? Não pode. Tu tem que fazer com que os partidos da tua cidade se movam para aqueles que ajudam a tua pessoa, ajudam a tua cidade, ajudam o teu município. E hoje a medicina, como tu disseste, é sem dúvida o nosso carro-chefe. É o carro-chefe, é o que vai dar o up para a nossa região. Nós temos ali a Multilab, temos a JGB, temos empresas chegando na nossa região, empresas de ponta. E o que nós precisamos? Precisamos que haja o comércio, que o dinheiro gire lá dentro da nossa região, para que nós possamos alavancar maiores empresas, que as pessoas estejam chegando. Já tem algumas novidades aí que estarão chegando, e eu vou precisar muito de ti numa ponta aí, porque na realidade a pessoa precisa. Nós precisamos uns dos outros, Voltaire. E infeliz é aquele cara que fala mal de qualquer um que seja. Eu não admito. Se tu está concorrendo, respeita a pessoa que está concorrendo. Essa pessoa. E os nomes que tu disseste, sem exceção, né, são todos nomes respeitados no estado do Rio Grande do Sul. Né? E não é para menos. São pessoas que merecem o nosso carinho e a nossa confiança, né, Voltaire?
Com certeza, com certeza. A gente está conversando com o prefeito de São Jerônimo, o Júlio Prates Cunha, conhecido como o Julião, com grande experiência já no municipalismo, foi 8 anos prefeito, uma grande participação na FAMURS, na ASMURC, ao longo dos anos, ao longo da trajetória. Uma das novidades, né, prefeito Julião, nos últimos meses, é justamente aumentar e levar a tua participação na Grampal, que passa aí para o Instituto Caldeira, e que passa a ter um movimento de agregar outros municípios, como Camaquã, ali com o prefeito Abder. É verdade. E isso faz com que, para o prefeito, no caso o Julião, prefeito de São Jerônimo, proporcione um intercâmbio de conhecimento e de acompanhamento dos temas muito rico, porque você está ali com o prefeito de Novo Hamburgo, com o prefeito de Porto Alegre, com o prefeito de Esteio, e aí essas pautas, fornecedores e oportunidades acabam colocando. Vocês têm se reunido o que, uma vez a cada 15 dias? Como é que tem sido essa rotina ali na Grampal? Já até tá mais, um dos elos maiores da nossa Grampal, sem dúvida nenhuma, as lideranças, o Maranata deu um up também, assim como o Melo, o Batistella é um queridão, né? Tem uns prefeitos aí que agora tem 2 meninos, né? No consórcio, o Felipe Costela, de Esteio, né? E na associação, o Douglas Martelo, da cidade de Alvorada. Então, são 2 guris mesmo, 2 guris que estão na frente. Nós estamos reunindo de 15 em 15, de vez em quando até mais, né? Com a AGO nossa, as nossas decisões, elas são tomadas em conjunto e, graças a Deus, com muito sucesso. Porque quando tu toma uma decisão sozinho, tu é um só. Mas o que nós estamos tendo hoje, as decisões em conjunto, é uma das melhores coisas que pode ter no mundo, é o trabalho que nós estamos desenvolvendo juntos. E vou dizer mais para ti, Voltaire, a associação está crescendo, eu mesmo fiz alguns convites, né? A prefeita de Estrela, a prefeita de Lajeado, o prefeito de Estrela já está conosco. Alguns prefeitos já estão entrando novamente, então estão entrando junto conosco na associação. A Grampal está crescendo de uma maneira tal que ela é uma coisa diferenciada. E essas pautas que tu disseste, elas são muito ricas, estão muito bem mesmo, estão muito felizes. E eu já fui tesoureiro com o André, lá de Taquari. Sim. E agora eu estou secretário do Felipe, né? Do meu Felipe de Esteio, que é um guri que te admira, gosta muito de ti. Falamos muito em ti agora, inclusive, na última reunião. Coisa boa. Prefeito Julião, eu acho que a gente tem algumas lições, né, para passar, né? O fato da FAMURS, da Grampal, unirem prefeitos de diferentes lados ideológicos, diferentes partidos, mas que ali estão para ajudar a sua comunidade, né? Então ali estão analisando propostas que podem melhorar a educação, podem agilizar a saúde, trazer soluções para os hospitais, para a educação. Isso mostra para a sociedade brasileira, para a sociedade gaúcha, que é possível sim dialogar. Acho que os prefeitos não entraram nessa divisão que está o país nesse momento, né, prefeito Julião? Isso é importante. As tuas colocações são muito inteligentes, né? Inteligentes e pertinentes. Eu acho que esse é o caminho da democracia, o caminho que as coisas possam realmente, que as coisas aconteçam. E não tem como não. Tu olha aqui, ó, o Ico, por exemplo, o Ico fez uma eleição agora na FAMURS. Vamos lá para a Adriane, a primeira mulher que dirigiu a FAMURS, que coisa mais linda, tocou com doçura, colocou as contas em dia, a FAMURS está lá na frente novamente. Isso é bacana, Voltaire. É inteligência, a maneira de administrar. É uma pessoa que tem uma escola ao lado do Salmo, o Salmo é nosso amigo, né? Tu trabalhaste com todo esse pessoal, com o Dudu, trabalhamos com tantas pessoas boas, né, Voltaire? E o melhor de tudo isso aí, é tu ver agora o Ico me convidando para fazer a parte festiva toda do evento agora dia 30. Vai estar lá. Não, o evento vai estar bom com o nosso, o Ike, o prefeito Ike Vedovato, foi eleito presidente da FAMURS. E o seminário Municipalismo em Foco, o seminário da FAMURS, vai ser então nos dias 28, 29 e 30 de abril no Parque Municipal de Eventos, que fica ali no quilômetro 3 da RS 786, que é no Balneário Santa Terezinha, ali em Bé. Quando é que vai ser? A janta deve ser 28 ou 29, Julião? Eu acho que o evento vai ser um baile que ele quer fazer. Pois é. Dia 30. E vai ser dia 1º, vai ser feriado, né? Então, verdade. Ele vai fazer o evento, o baile, a janta festiva, que tem a janta da Planalto, uma integração
que a gente faz os prefeitos cantarem, o Festival dos Prefeitos, tu fosse jurado onde o Marcelinho... Não, tive a honra de ser jurado escolhido por ti, né? E o Maranata ganhou com a música Milonga abaixo do A gente deu essa força pro Maranata. Vamos esperar um agradecimento aí do Maranata. Aí depois ele vem dizer que a gente não ajuda ele, que a gente não ajudou ele, né? Não, ele ganhou no peito, e o Drago foram muito felizes, elegeram bem. E o Maranata, inclusive, eu tava uma peleia, né? Tava entre ele e aquele rapaz lá de São Sebastião do Caí, que canta muito também, o Guará. O prefeito Gabá canta muito. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a integração que foi feita, e a Adriane colocou a FAMURS novamente no seu lugar, e agora tomara que o IC faça uma boa administração. Sei que nós vamos estar trabalhando lá. Hoje eu tenho um grande amigo que eu fui apresentado aí sim por ti, pelo Munhoz, que Munhoz também faz parte do cerimonial do Sebrae, onde nós, São Jerônimo, nos 46 municípios que estiveram presentes, se destacando em algumas áreas, Sala do Empreendedor, nós ficamos no quinto colocado e beliscamos ali para ganhar, para sermos o primeiro. Mas não tem como tu não ser feliz com tudo que está acontecendo, né? Esses prêmios, o reconhecimento na educação. Agora tivemos lá com o prêmio Le Monde, tu sabes muito bem que foi uma coisa muito linda também, na cidade de Encantado, onde o Jones nos recebeu com um carinho, com amor. Não sabe o que vai fazer pra gente quando tu chega lá naquele Cristo Protetor. E o Gilson Consati, outro grande nosso amigo. Cuida da UVB, né? A União dos Vereadores do Brasil, tá fazendo um bom trabalho, né? Em Brasília também, né? Então como não ser feliz, né, Tchê? Então eu acho que eu quero te agradecer a oportunidade de estar falando com os ouvintes e dizer que estamos felizes também com São Jerônimo. São Jerônimo tem muitas novidades pela frente. Em breve aí teremos novas... eu estarei aí trazendo para ti algumas novidades, que é para nós fundamental. Falar da cidade de São Jerônimo é falar da minha história, falar da minha vida, falar da minha família, que está aqui junto comigo. O Jander está aqui comigo, a Rafaela, a Liana está aqui comigo, a minha esposa. E não tem como tu não ser feliz quando tu tem a tua família junto contigo e fazendo o que tu gosta. Fazer pela tua cidade, fazer as coisas boas para a tua cidade, né? Que tu estiveste comigo lá, deste uma volta no Titânio. Com certeza. Retomada do Titânio, retomada do polo turístico lá de São Jerônimo, uma embarcação excelente, com gastronomia, com uma boa comida dentro, bebida, opção musical, DJ. Olha, vale a pena. Você que não conhece São Jerônimo, é muito pertinho aqui de Porto Alegre. Conheça São Jerônimo, mande um Instagram lá pro prefeito Julião, vai ser muito bem recebido. É uma cidade que está se desenvolvendo e apostando também no roteiro turístico de eventos, né, Julião? Porque você está apostando, aproveitando essa gama de contatos que tem em Rio Grande do Sul para desenvolver também os eventos, né, Julião? Então, a gente tem que amadurecer bastante. Estamos buscando cursos, eu estou colocando pessoas capacitadas em projetos. Os projetos, eles são fundamentais, né, Walter? Sem projeto não chega a lugar nenhum. Verdade. E hoje eu me sinto muito feliz porque eu estou com uma equipe muito boa na prefeitura, fazendo um trabalho sensacional. Eu tenho um vice-prefeito maravilhoso, que é o Felipe Almeida. Tem uma equipe de trabalho sensacional, né? O Pico, isso. Então não tem, as coisas estão andando, estamos devagar, nós vamos construindo. Eu quero fazer uma revitalização total do calçadão. Agora ganhei a iluminação todinha do calçadão Murilo Zamboni, onde tu já caminhaste por ali. Ali muito lindo. Nós ganhamos o Proluz aí do governo federal, né? A LED em toda a cidade, né? Ganhamos aí mais 50 casas do governo estadual, e o Maneco, através dele, juntamente com o Pimenta, me conseguiram mais 20. Então a gente está trabalhando para que a gente possa realmente reconstruir uma cidade que foi pega direto, né? Enchente nos rebentou, como todas as cidades que já passaram por aqui. Então não tem como tu não ser feliz quando tu faz as tuas coisas trabalhando com amor, trabalhando com vontade, trabalhando com seriedade, né, Walter? Estamos conversando com o prefeito Julião aqui na Rádio Pampa, FM 97.5 para Porto Alegre, litoral, toda a região metropolitana. Também na Rádio A Hora para Lajeado, Taquari, todo o Vale do Taquari. Rádio Acústica, FM 97.7 para Pelotas, Rio Grande, Camaquã, Tapes, Cristal, Cerro Grande do Sul, Arambaré, toda a nossa metade sul e Costa Doce. Alô, Fronteira, alô, nossos amigos Antônio e Camal Badra, alô,
no RCC FM, direto de Livramento, fronteira lá com o Uruguai, pertinho de Rivera, nossos irmãos uruguaios que também nos acompanham pela rádio RCC FM. A gente estava conversando agora há pouco com o ex-ministro Marum, estamos conversando agora com o prefeito Julião, prefeito muito conhecido, um prefeito de destaque no Rio Grande do Sul, lá de São Jerônimo, que está falando sobre os projetos ali da região carbonífera, que tem sempre muitos desafios. Ô Julião, prefeito do PSD, agora nos conta um bastidor, né? A gente está aí numa eleição presidencial, o presidente Lula agora nessa última quest um pouco na frente do candidato, pré-candidato Bolsonaro, e tivemos uma quebra de expectativa, né, Julião, no estado, porque os prefeitos que foram para o PSD, as lideranças que foram para o PSD, tinham muita expectativa que o atual governador Eduardo Leite pudesse ser um presidenciável, ou seja, ser escolhido pelo Kassab, pelo PSD, para ser candidato a presidente da República, para ser o pré-candidato. Foi muito frustrante, deu muita tristeza a escolha do Caiado em ter deixado o Eduardo Leite de fora, Julião? Como é que foi esse bastidor para quem está dentro do PSD? Boa pergunta, inteligentíssima. A expectativa era grande. Tanto é que eu apresentei o evento quando o Kassab esteve aqui, que nós achávamos que seria até um dia de dizer que seria o Eduardo o pré-candidato à presidência da República, né? Ele esteve com o Antônio Brito, com o chefe, né, o líder da bancada do PSD, Kassab, o presidente do PSD, estavam todas as lideranças. Todo mundo com muita expectativa, né, Julião? Total, 48 prefeitos, né, estão vindo mais alguns, né, Voltaire, creio que vai ficar com quase que em torno de mais de 50 aí, pode ter certeza disso, mas eu acho que a frustração maior foi para um cara que tu tens uma consideração e é teu amigão também, para o nosso governador Eduardo Leite, um guri, coisa mais querida, um guri que tem uma história maravilhosa, de uma ascensão politicamente, né, maravilhosa. E o baque pro Eduardo, eu tenho certeza que ele sentiu bastante. E nós também, porque a gente achava até que poderia, né, um gaúcho estar aí na linha de frente. No fim colocou, né, o partido achou melhor o Caiado. Eu não participo da grande cúpula e nem sei quais são os critérios, né? Inclusive, eu quero te dizer que eu me sinto muito lisonjeado pelo o presidente do nosso partido, Caiado, o Caiado Cacebes. O Kassab que quer te levar para mais eventos em Brasília, né, Julião? Gostou muito de ti. Kassab fez um convite para mim, dizendo que achou a postura muito boa, a maneira de apresentar, ter paciência para conduzir um evento onde existem muitos políticos, e tu sabe que onde tem muita estrela, o pessoal não é fácil tu conduzir, né? Não é um baile, é o chamado baile de cobras. Se tu olhar lá, já leva uma picada. Não tem dúvida, tu já fizeste muito isso aí, já fizemos junto, eu e tu, com certeza, tu me cutucando e me dizendo, Júlio, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e nós conseguimos, juntamente com o Munhoz também, sempre contornar e fazer com que as coisas andassem no trilho certo, tanto politicamente como na parte de diversão, como na parte de alegria. Mas, de qualquer maneira, a tua pergunta, ela foi frustrante, sim, foi bastante frustrante. Ela foi, não era o que eu tinha certeza que não era o que o Eduardo estava esperando, sabe? Ele tinha certeza absolutamente que na segunda vez quando o Kassabes veio para cá, que ele seria o candidato. E aí, no fim, foi aquela coisa, né? Aquele banho de água fria, né? No cidadão que tá, eu acho que era um dos mais bem preparados, porque ele tem um discurso diferenciado, né, o Voltaire? É um cara... com certeza. E eu acho o seguinte, né, Julião? O Eduardo Leite foi o único pré-candidato que teve a coragem de se colocar como um pré-candidato de centro, tentando defender um centro do diálogo. A gente tem uma candidatura mais à esquerda, que é do atual presidente Lula, bem definida, né, com projetos sociais, um desenvolvimento que tem o desenvolvimento social como bandeira. A gente tem uma candidatura bem mais à direita, quase à extrema-direita, que é a candidatura do Flávio, a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. E o Eduardo Leite se coloca ao centro. Eu acho que ali, eu estava conversando agora com o Marum, eu e o Paulo Sérgio Pinto, da primeira meia hora aqui do programa, prefeito Julião. Eu acho que ali faltou pro Eduardo Leite
algo que eu tive a coragem de fazer, o Marum também, que foi ministro, que é a vivência de Brasília, a vivência de analisar a tática nacional. Muitas vezes nós gaúchos, Julião, a gente acha que a nossa tática ela vai ser preponderante, Sim, que ela é sim. a mais importante do Brasil, e não é. E não é. A gente tem que ter. Já foi mais, né? Agora mesmo esse debate, as pessoas me perguntavam quem vai ser o candidato do PT. E eu falava, Juliana Brizola. Voltaire, quem vai ser o candidato ali da centro-esquerda? Juliana Brizola. Mas como assim? Não, mas o PT. E eu, pessoal, você tem que analisar a tática nacional, como se move Brasília, como se dá articulação num Palácio do Planalto, num Senado, na Câmara dos Deputados. Como é que é a tática nacional, o desenho nacional. E não olhar simplesmente com o olhar do Rio Grande do Sul. Então isso, eu acho que o Eduardo, ele tinha que vir para o Brasil. Na minha opinião, se der o presidente Lula e o PSD do Kassab, viu, Julião? Tem a tradição de indicar ministros no presidente Lula. Isso é uma tradição. Né? Atualmente, por exemplo, o ministro de Minas e Energia é indicado do Kassab, é um ministro do PSD. O Alexandre Silveira, que está nesse momento na feira de Hannover Messe, na Alemanha, junto com o presidente Lula, junto com o Erasmo da Biege, é do PSD. O ministro da Pesca, ministro do PSD. Então, eu acho que o Eduardo deveria pensar em, daqui a pouco, até ser um ministro do presidente Lula. Para pegar essa vivência, pegar essa experiência, sabe? Mas aí que tá, Voltaire. A política, ela faz com relacionamento. O burro é quem briga. Não, claro. Tu não pode estar brigando. Burro é quem briga. E se tu conseguir colocar as peças em todos os lugares, fazer com que facilite muito mais para que tu chegue no poder, isso é a realidade. Eu, quanto mais partido tiver na minha coligação para que eu possa ser eleito a prefeito, é o que eu quero. Não posso mudar isso aí, né, Voltaire? Com certeza. Bom, estamos chegando aqui no nosso final. Quero tuas considerações finais e agradecimento. Muito obrigado, viu, prefeito Julião? É sempre um bom papo contigo. É sempre muito bom a gente estar aqui com a Rádio Pampa, FM 97.5, para todo Porto Alegre. Imagina todo Porto Alegre nos ouvindo nesse momento e vai nos ouvir também no final de semana, quando o nosso programa reprisa também, Julião. Vou estar te mandando ali para você poder ouvir. Manda pra mim o link que eu quero. Com certeza. Sábado eu vou estar bastante ocupado. Agora domingo eu vou estar mais tranquilo, né? Domingo eu tenho a cavalgada de São Jorge, lá do meu grande amigo Isaac, em São Jerônimo. Com certeza. É uma cavalgada que concentra 600 cavalarianos, né? Com o pessoal certeza. Então vai ser bem lindo. E no sábado eu tenho um compromisso sério, né? Esse eu tenho que estar de frente para frente, ainda mais com a Marcelinha e o Voltaire, que são filhotes meus também, né, Voltaire? Independente de qualquer coisa, né, Julião? Eu tenho a felicidade de já ter te recebido lá no nosso outro apartamento em Brasília. Eu já te recebi em todos os meus espaços e nunca mudou a nossa amizade, independente se você é prefeito, vice-prefeito, porque a gente tem uma relação aí de, né, um amigo dos meus pais. Isso é muito bacana. Isso aí é a verdadeira riqueza da vida, são os amigos que a gente pode ter. Prefeito Julião, muito obrigado pela tua análise, por dividir os bastidores conosco. Conta sempre com a Rádio A Hora aqui de Lajeado, Rádio Pampa de Porto Alegre, Acústica de Camaquã, que você já teve lá no Fábio Renner, né? Você circula muito aqui no estado, né? O Fábio sempre nos ouvindo aqui, fica faceiro com os programas, bota pra rodar na rádio. E rádio... Eu quero ir contigo, sabe aonde, Julião? Vou te levar lá no Antônio e no Camal Badra, lá na RCC de Livramento. O churrasco que o Badra prepara pra nós lá em Livramento é algo assim, olha, tem que tirar uns 2 dias. Aí a gente vai ter que levar a Liana, a Marcela, pra tirar uns 2 dias ficar lá com o Badra, porque a recepção é muito especial, viu, Júlio? Nós vamos pra lá e depois vamos... Depois eu vou ficar um pouco, eu fico um pouco mais pobre em Ribeira, porque a dona Liana adora uma Ribeira. Agora, é bom, é bom. Prefeito Julião, muito obrigado. Tuas considerações finais, meu amigo. Olha, minhas considerações finais são que é sempre um privilégio quando tu entra em contato comigo. Eu nunca recebi de ti nenhuma notícia triste até hoje na minha vida. E os amigos que compartilham a alegria são os amigos que a gente tem que conviver. Eu não suporto qualquer um dos líderes meus que me venham, tu viu que saiu no fake, tu viu que saiu no face, tu viu que saiu nisso, naquilo. Isso aqui, me tragam coisas positivas, tragam notícias boas, como tu és um portador das alegrias. E estar dando uma entrevista para a Rádio Pampa nesse momento é uma coisa que é fundamental, é uma coisa importantíssima
porque na realidade, tu imagina, Voltaire, a grandeza que tem um espaço desses, né? E esse é um espaço nobre e reservado. E eu quero dizer para ti que eu me sinto muito feliz, além de ser, só passando os carros aqui, além de ser prefeito da minha cidade e estar dando entrevista para todas essas emissoras de todo o estado do Rio Grande do Sul, isso para mim é uma satisfação e uma alegria, né? Quantas pessoas nesse momento já estão sabendo que São Jerônimo tem, como tu divulgaste aí o barco, divulgamos a praia, divulgamos tudo. E as minhas considerações finais é que eu digo, pessoal, não façam da política uma coisa de chamar as pessoas que aquele cara não presta, aquele cara é ladrão, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo. Gente, não julguem ninguém, não julguem ninguém, porque nós não somos ninguém para julgar ninguém. O homem que mais peleou por nós, ele foi crucificado. Então eu quero dizer para vocês que, na realidade, nós temos que respeitar as pessoas que estão colocando seus nomes. Nós temos que, ao invés de buscar os seus podres ou buscar alguma coisa que algum defeito haja, procurem buscar coisas boas das pessoas, né? E que vençam melhor em qualquer situação. Eu fico muito feliz quando eu falo contigo, porque nós dois temos a mesma linha de vida, a linha de nobreza, a linha de alegria, a linha de bom caráter, a linha de ter uma boa criação de pais, a linha de ter boas famílias. Isso é muito importante. Então, Voltaire, muito obrigado, conta comigo sempre, que tu precisar de mim, tu sabe que tu tem aqui um amigão, e eu sempre digo pro pessoal, tem aqui, ó, competência quem tem esse guri, tem competência e ele se estabelece porque ele tem competência. O Voltaire, se amanhã sair de um emprego, no outro dia tem fila para pegar ele, porque ele sabe fazer, é campeão e é um dos caras que mais eu amo nesse Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pelo teu afeto comigo sempre, a ti, o Paulo Sérgio Pinto, esse pessoal todo da Pampa aí, eu tenho o J. Kron. Verdade. Tem um menino de Seu Jerônimo que circula aqui pelos corredores também. É o filho do Jota. É o filho do Jota, cara. É verdade. É um guri que era empacotador de um mercado, de uma educação, de uma finesse. Hoje ele está aí, né? Então, assim, ó, ele trabalha com arroz ali na produção do Exatamente. Então, assim, ó, a Rosa é uma queridona também, sempre me chamando. Eu tenho aí um Marconi, eu tenho tantos amigos meus. Tem ido bastante no Pampa Debates ali, Julião? Não, até mais na praia que o Paulo Sérgio Pinto me chama, sempre me chamou, eu tenho cadeira cativa se eu quiser. Inclusive o Wilson fez o café empresarial agora, levou o Mânica, o Mânica ficou muito encantado com o evento dele, e é um nosso amigão também. Claro. Então, é uns caras que merecem o nosso carinho, são pessoas que são da comunicação, que tem portas abertas em tudo que é lugar, porque são bons, Voltaire, querem trabalhar, querem um espaço, e nós só queremos que nos deixe trabalhar, né, Voltaire? Nada mais disso, né? É isso. Prefeito Julião de Seu Jerônimo, muito obrigado e uma boa noite pro senhor. Beijo no teu coração, obrigado pelo carinho. Tá aí o prefeito Julião, que tá fazendo um grande trabalho, a gente sempre gosta de ouvir ele, alguém muito positivo, busca muitos projetos, tem sido um grande destaque e a gente tem que valorizar realmente gestores assim, prefeitos assim, que tem todo esse destaque aqui na nossa Rádio Pampa. Prefeito Julião, que participou conosco, prefeito de São Jerônimo. Eu, Voltaire Santos, vou ficando por aqui. A gente teve diversos entrevistados, né? A gente não para aqui com o programa, sempre com entrevistados especiais. Eu, Voltaire Santos, fico por aqui. Agradeço a todos pela audiência. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, sempre com entrevistas e notícias que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Um grande abraço. Tchau.